As finanças da sua companhia estão equilibradas? Você está satisfeito com a forma como a sua companhia está sendo financiada? Nesse vídeo eu vou apresentar como você pode analisar o balanço patrimonial, que é um demonstrativo financeiro, e dar resposta a essas perguntas, para você entender um pouquinho mais como estão as finanças da sua empresa. Esse aqui é um vídeo da série sobre contabilidade para gestores, empreendedores e investidores. E como já falado, eu vou falar um pouquinho mais sobre então balanço patrimonial, também conhecido como BP. No balanço patrimonial vão apresentar, então, ser apresentados o saldo de todas as contas da companhia, tanto aquilo que a companhia tem, quanto aquilo que a companhia deve, né? Tem de obrigações com terceiros ou até com próprios sócios. Então teremos saldos dos bens e direitos, que seriam os ativos, temos saldos também das obrigações e dívidas, que seriam os passivos, e também o saldo dos investimentos dos sócios, que seria o patrimônio líquido, também chamado de IPL. Então vão ser saldos em uma determinada data, né? Se define uma data de corte, e aí nessa data a gente é apurado pelo contador esses saldos. Para a maioria das empresas, normalmente essa data é dia 31/12 do ano, para a gente ter o fechamento do ano. Mas para as empresas listadas em bolsa, né, para quem investe em ações, as empresas são obrigadas a apresentar esse balanço patrimonial a cada 3 meses, trimestralmente, né, então em torno de 4 vezes ao ano. Falando um pouquinho mais sobre o balanço patrimonial, ele é estruturado da seguinte forma, né, então do lado em 2 colunas, sendo que a coluna da esquerda a gente vai ter todos os ativos da companhia, então tudo que a companhia tem, né, de caixa, clientes a receber, ou seja, notas que foram faturadas, mas ainda não foram pagas pelos clientes, o valor que a empresa tem em estoque, em investimentos, em imobilizados, enfim. E do lado direito, a gente vai ter todas as obrigações da companhia, tanto a terceiros quanto aos seus sócios. Então, tudo que a companhia deve para fornecedor, tudo que a companhia deve para bancos, para o governo, para os funcionários, como também o patrimônio líquido, que seria o recurso do sócio, né, quanto os sócios teriam de direito se a empresa fosse liquidada. Um ponto importante a ser destacado aqui é que o lado direito, que é as obrigações da companhia, são as fontes de financiamento, ou seja, são as formas como a companhia consegue os seus recursos, né? E o lado esquerdo, né, a parte dos ativos, são os destinos desses recursos, ou seja, como a empresa está usando os recursos da companhia, né? Se ela está aplicando esses recursos em caixa, se ela está aplicando esse recurso para finalidade de crédito aos seus clientes, né, parcelamento de compras, ou então se ela está aplicando esses recursos em estoque, né, estocando material. Bom, seguindo então aqui na estrutura do balanço patrimonial, os saldos da companhia ela é listado por seu índice de liquidez, pelo seu nível de liquidez. Então, as contas mais líquidas, né, que têm mais facilidade em serem transformadas em dinheiro, vão estar listadas no topo do balanço patrimonial. E aquelas que têm pouca possibilidade de serem transformadas em dinheiro vão estar no fundo, no final desse relatório do balanço patrimonial. Então, por exemplo, no lado dos ativos, a gente vai ter como primeira linha o caixa, né, que ela é dinheiro puro. Depois a gente vai ter, por exemplo, clientes a receber, no curto prazo, estoques. Então são tudo coisas que têm mais facilidade em transformar de dinheiro. E no final do relatório a gente vai ter, por exemplo, os imobilizados, que são imóveis, né, maquinário para produção que a empresa não pretende vender. E do lado do passivo, então, a gente vai ter os fornecedores, né, as dívidas que vão vencer nos próximos meses, no topo do relatório, e no fundo do relatório a gente vai ter o investimento dos sócios, porque os sócios não teriam interesse, né, em resgatar esses recursos nos próximos meses, né. Tendo em vista, né, esse conceito de listar os saldos por nível de liquidez, é classificado, então, as contas do balanço patrimonial são classificadas em 2 grupos, né, em cada uma das colunas. No caso do ativo, a gente vai ter os ativos circulantes, no caso do passivo, os passivos circulantes.
que são todas as, no caso do ativo, são todos os saldos que a empresa pretende receber nos próximos 12 meses, e no caso do passivo, tudo que a empresa tem de obrigação a pagar que vão vencer nos próximos 12 meses. Aquilo que não se transforma, não tem, né, se tem a pretensão em transformar dinheiro nos próximos 12 meses, vão ser classificados então como ativos e passivos não circulantes, né? Além do patrimônio líquido que eu já falei, né, que seria uma classificação à parte, porque é recurso dos sócios. Através dessa classificação, então, que ela é padrão do balanço patrimonial, então quando o contador elabora, né, esse relatório, ele já classifica as contas dessa forma, a gente pode fazer algumas análises e identificar alguns indicadores, como, por exemplo, os indicadores de liquidez. Eles são 4 indicadores, aqui eu vou trazer o principal deles, que seria a liquidez corrente, onde a gente vai analisar apenas as contas que vão vencer no curto prazo, né, os ativos e os passivos circulantes. Através desse indicador, então, a gente pode ver quantos reais a empresa tem de ativo, que vai vencer no curto prazo, para cada real que a empresa tem de obrigação, né, que vai vencer no curto prazo também, né, nos próximos 12 meses. Então, se esse indicador der maior que 1, isso quer dizer que a empresa tem mais de R$ 1 para cada real de obrigação que vai vencer nos próximos 12 meses. Agora, se der menos de 1, isso quer dizer que a empresa tem menos de R$ 1 para cada obrigação que vai vencer nos próximos 12 meses. Outros indicadores que a empresa pode analisar, né, que o gestor pode analisar, são os indicadores de endividamento, que aí sim a gente vai ver um pouquinho mais sobre a forma de financiamento da companhia. Então, o primeiro deles aqui é a participação do capital de terceiros. A gente vai analisar quanto do capital de terceiros está financiando a companhia. Então, aqui seriam os passivos circulantes mais os passivos não circulantes, dividido, né, sobre o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, que seria o financiamento total da companhia. Se esse indicador, por exemplo, der superior a 50%, isso quer dizer que a companhia é mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios, né, com recursos dos sócios. Por outro lado, se esse indicador der menor que 50%, isso quer dizer que a empresa se financia mais com o recurso dos sócios. O segundo indicador aqui seria a composição do endividamento, quanto os passivos de curto prazo representam no total dos passivos da empresa. Então, por exemplo, se esse indicador der 30%, isso quer dizer que 30% do total das obrigações da companhia vão vencer nos próximos 12 meses. Então essa é a outra análise que a gente pode fazer, outro indicador que a gente pode calcular através dessa estrutura de balanço patrimonial. E o terceiro e último aqui, o endividamento financeiro, e aí aqui a gente vai tratar só mesmo da parte financeira da companhia, que seria a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Dívida bruta, então, seria apenas o endividamento da companhia junto a outros investidores, investidores de crédito, ou então dívida junto a bancos, né? Se esse indicador aqui der, por exemplo, 2, isso quer dizer que a cada real investido pelos sócios, existem R$ 2 de dívida. Por outro lado, se esse indicador der 0,50, isso quer dizer que para cada real investido pelos sócios, a gente tem 50 centavos de dívida, né? Então, dessa forma a gente vê se a companhia tem muito ou pouco endividamento. Esses indicadores como um todo, tanto indicadores de liquidez como indicadores de endividamento, são muito utilizados pelos bancos no momento de fazer uma análise de crédito, né? Então, quando a empresa tem uma estrutura de financiamento com participação maior dos sócios, normalmente é mais fácil de conseguir empréstimos. Agora, quando a empresa tem uma participação maior de capital de terceiros já, né? Então vai querer pegar mais empréstimo, daí fica cada vez mais difícil conseguir esse financiamento junto aos bancos. Bom, essa é uma forma, né, da gente analisar a estrutura de financiamento da companhia, da empresa, e claro que existem outras formas, por isso que eu vou trazer uma segunda forma aqui, que seria a classificação dos ativos e passivos da companhia pela sua finalidade, tá?
No caso aqui eu vou dar, existem três finalidades. O financeiro, então que são todos os passivos e ativos 100% financeiros, né? No caso dos ativos seriam o caixa, no caso dos passivos seriam as dívidas de curto prazo. Além disso, a gente teria ativos e passivos operacionais, que seriam aqueles saldos, né? Aqueles ativos e passivos que estão 100% desenvolvidos com a operação da empresa. Como, por exemplo, clientes a receber, né, o crédito que a empresa deu a seus clientes, o que a empresa tem em estoque, o que a empresa tem de dívida junto ao fornecedor. Então esse seria o grupo de ativos e passivos operacionais, que estão relacionados à operação da companhia. E por último, então, a gente vai ter os ativos e passivos permanentes, que são todos as contas, né, tudo aquilo que vai vencer após 12 meses, que tem um caráter mais permanente, que não vai ter nenhuma movimentação muito brusca aí no curto prazo. Dentro dessa classificação, a gente pode traçar diversos cenários, mas aqui eu vou trazer os três principais cenários. Por exemplo, quando o ativo operacional é maior do que o passivo operacional, isso quer dizer que a operação da companhia precisa de um financiamento adicional. Esse financiamento adicional ele pode vir tanto dos passivos financeiros quanto dos passivos permanentes. Pela operação da companhia se tratar de ter características permanentes, né, porque os sócios tendem a não querer encerrar as operações da companhia no curto prazo, o ideal sempre é financiar essa necessidade, né, esse ativo que está sem financiamento operacional, com passivos permanentes, né, para a gente não ter que pagar esse recurso, né, que ele vai ser de utilização permanente no curto prazo. E aí que cabe destacar outro ponto, que quanto mais a operação da companhia cresce, né, quanto mais ela vende, maior tende a crescer tanto o ativo operacional quanto o passivo operacional, mas nesse caso aqui o ativo operacional ele vai crescer mais do que o passivo operacional. Então é uma situação que quanto mais a operação da companhia cresce, mais a sua necessidade de financiamento adicional na operação da companhia. Então ela sempre vai ter que aumentar ali o seu aporte junto aos sócios ou então pegar financiamentos de longo prazo, né, seguindo essa estratégia de utilização do passivo permanente. Outra situação, então, seria os ativos operacionais menores do que o passivo operacional. Então, seria uma conta que não é muito comum nas companhias, onde os fornecedores financiam tanto os estoques quanto os clientes a receber, quanto os financiamentos dados a clientes. E aí, nesse caso, sobra recursos, né, dos fornecedores. Então, o fornecedor está emprestando mais dinheiro para a companhia do que a companhia precisa para gerar a operação dela. E aí esse dinheiro pode ser investido em caixa, em investimentos financeiros e dado outros fins para ele que não operacionais. Essa situação é uma situação que vai trazer muita vantagem financeira para a companhia e é uma situação ótima para quem está crescendo, porque aí quanto mais a empresa crescer, mais dinheiro tende a sobrar no caixa da companhia. E a terceira e última situação seria uma situação também que necessita de monitoramento, que é quando o ativo permanente é maior que o passivo permanente, ou seja, a companhia vai estar financiando o ativo permanente com recursos de curto prazo, né? Então, qual é o risco? O risco é dessas contas vencerem e a companhia não ter dinheiro para honrar porque está financiando algo que não se transformou em dinheiro ainda. E nesse sentido, né, vamos supor que a companhia esteja financiando esse ativo permanente com passivo operacional, né, que tem características de passivo permanente, nessa situação não seria uma situação tão grave. Agora, se ela está financiando esse ativo permanente com passivo financeiro de curto prazo, isso já é uma situação que pode trazer um risco de insolvência para a companhia nos próximos meses, porque a tendência, né, o risco é essas dívidas vencerem e a companhia não ter dinheiro para pagá-las. Se você tem interesse de uma assessoria de investimentos personalizada para a sua companhia, por favor, deixe aqui nos comentários ou me envie diretamente. Nesse vídeo era isso. Não deixe de curtir e compartilhar. E para mais vídeos sobre finanças, me sigam aqui no perfil. Forte abraço e até a próxima!